E aí, pessoal, prepara o coração porque a história de hoje vai te emocionar do começo ao fim. Imagina a cena, um milionário empresário de sucesso, dono de um império de telecomunicações, sentado em uma sala de reuniões, cheia de advogados. E ele só consegue repetir uma coisa. Quero a Carmen de volta. Preciso que encontrem a Carmen Oliveira. Todos ao redor, olhando sem entender nada. Quem é essa Carmen? Por que um homem tão poderoso está virando o mundo de cabeça para baixo, procurando por ela? A resposta vai te surpreender, te fazer chorar e te mostrar que às vezes, as pessoas mais importantes das nossas vidas não chegam com status ou fortuna. Elas chegam com um coração gigante e mãos prontas para cuidar. E antes de começar, me diz aí nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada emocionante. Isso é um abisso. As fotos que vão aparecer são só para ilustrar, tá? Porque infelizmente eu não tinha uma câmera filmando a vida do Lorenzo há 25 anos atrás. Né, gente? Risos. Mas prometo que a história é tão poderosa que sua imaginação vai fazer o resto. Bora lá, aperta o play no coração e vem comigo. O pedido inesperado à sala de reuniões no último andar do edifício corporativo em Vancouver estava mergulhada em um silêncio constrangedor. Advogados, assistentes e executivos trocavam olhares confusos, enquanto observavam Lorenzo Figueiredo, um dos empresários mais influentes do setor tecnológico canadense, repetir pela terceira vez a mesma frase com a voz embargada. Quero a Carmen de volta. Preciso que encontrem a Carmen Oliveira. Os olhos de Lorenzo, normalmente firmes e calculistas, estavam vermelhos e úmidos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma fotografia antiga, amarelada pelas bordas. A imagem mostrava uma mulher jovem, de cerca de 25 anos, com cabelos castanhos presos e um coque simples, sorrindo timidamente para a câmera enquanto segurava uma criança pequena nos braços. Senhor Figueiredo, a advogada principal, doutora Patrícia Nogueira, limpou a garganta. Com todo respeito, não entendo por que está investindo tanto tempo e recursos para localizar uma ex-funcionária que trabalhou em sua casa há mais de 25 anos. Temos questões mais urgentes. Você não precisa entender. Lorenzo interrompeu bruscamente, batendo a mão na mesa de mogno. O som ecoou pela sala, fazendo todos se encolherem levemente. Então, sua expressão se suavizou, e ele passou a mão pelo rosto cansado. Desculpe. Preciso encontrá-la. É tudo que importa agora. O empresário de 52 anos, conhecido por sua postura impecável e decisões racionais que transformaram uma pequena startup em um império de telecomunicações avaliado em bilhões, parecia agora uma versão quebrada de si mesmo. Sua gravata estava ligeiramente torta, o terno Armani vincado, os cabelos grisalhos despenteados. Marcos Andrade, seu assistente executivo há 15 anos, observava tudo com preocupação crescente. Nas últimas 3 semanas, desde aquele telefonema misterioso que Lorenzo recebeu durante uma conferência em Boston, o chefe havia mudado completamente. Cancelou reuniões importantes, adiou fusões estratégicas e passou a dedicar cada minuto disponível a uma busca obsessiva por essa tal Carmen. Senhor, Marco se aproximou cautelosamente. Talvez seja melhor explicarmos a situação completa. As pessoas aqui querem ajudar, mas precisam entender a urgência. Lorenzo olhou para o assistente, então para os rostos curiosos ao redor da mesa. Respirou fundo, fechou os olhos por um momento e finalmente assentiu. Está bem. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Vou contar tudo. Mas antes, preciso voltar no tempo. Preciso que entendam quem eu era e quem Carmen foi para mim 25 anos antes. Milão Lorenzo Figueiredo, aos 27 anos, era um homem diferente em quase todos os aspectos. Recém-formado em engenharia pela Universidade de São Paulo, havia conseguido uma posição em uma empresa multinacional em Milão, trabalhando no desenvolvimento de sistemas de comunicação via satélite. O salário era excepcional para alguém de sua idade, mas as demandas eram brutais. Casado há apenas 2 anos, com Helena Drummond, filha de uma família tradicional de empresários paulistas, Lorenzo vivia em um apartamento elegante no distrito de Brera. Helena era bela, sofisticada,
acostumada a uma vida de privilégios. O casamento havia sido mais uma fusão de conveniências sociais do que um romance apaixonado. Mas Lorenzo acreditava que poderiam construir algo sólido com o tempo. Então veio a notícia da gravidez. Helena ficou aterrorizada. Ela tinha apenas 23 anos. Sua carreira como designer de joias estava apenas começando. E a ideia de maternidade a apavorava. Lorenzo, por sua vez, sentiu um misto de pânico e uma estranha excitação. Ele não havia planejado ser pai tão cedo, mas havia algo sobre a ideia de uma criança que tocava uma parte sua que ele nem sabia que existia. O parto foi complicado. Depois de 14 horas de trabalho de parto, Alice Figueiredo Drummond nasceu, minúscula e frágil, com um choro que parecia mais um miado de gatinho. Helena, exausta e traumatizada pela experiência, olhou para o bebê com uma expressão que Lorenzo nunca esqueceria. Não era amor, era quase ressentimento. Nos meses seguintes, Helena afundou em uma depressão pós-parto severa. Ela se recusava a amamentar, mal olhava para Alice. Passava dias trancada no quarto com as cortinas fechadas. Lorenzo tentava equilibrar seu trabalho exigente com os cuidados do bebê, mas estava afogando. Alice chorava noite e dia. Ele não dormia mais que 2 horas seguidas. E seu desempenho profissional começou a despencar. Foi seu chefe, um italiano pragmático chamado Giovanni Rossi, quem sugeriu contratar uma babá em tempo integral. Você precisa de ajuda, Lorenzo, Giovanni disse durante uma reunião particular. Conheço uma agência que trabalha com famílias expatriadas. Eles têm profissionais experientes. Mas a agência era cara, absurdamente cara. O salário de uma babá qualificada consumiria mais de metade do que Lorenzo ganhava. Helena se recusou a pedir dinheiro aos pais, orgulhosa demais para admitir que estava lutando. Lorenzo se viu em um beco sem saída. Foi então que uma colega brasileira, Júlia Ferreira, mencionou casualmente que sua empregada doméstica conhecia uma jovem que havia chegado recentemente ao Brasil, vindo de Milão, procurando trabalho. Ela é brasileira, voltou da Itália há pouco tempo? Júlia explicou. Não tem certificados formais, mas trabalhou cuidando de idosos lá. Está desesperada por emprego. Talvez aceite um salário menor se você oferecer moradia. Lorenzo, sem muitas opções, aceitou fazer a entrevista. O encontro que mudaria tudo. Carmen Oliveira apareceu na porta do apartamento de Lorenzo em uma tarde chuvosa de outubro. Ela tinha 23 anos, mas parecia mais jovem, com seu rosto redondo e olhos castanhos grandes, que transmitiam uma mistura de timidez e determinação. Usava um vestido simples de algodão, ligeiramente grande demais para seu corpo magro, e carregava uma mala pequena e surrada. Boa tarde, senhor Figueiredo, ela disse com um sotaque carregado do interior de Minas Gerais. Meu nome é Carmen. A senhora Júlia disse que o senhor está procurando alguém para cuidar da sua filha. Lorenzo a convidou para entrar, analisando-a com ceticismo. Ela parecia jovem demais, inexperiente demais, mas havia algo em seus olhos, uma seriedade madura, que o fez pausar. Sente-se, por favor. Ele indicou o sofá. Conte-me sobre sua experiência. Carmen se sentou na beirada do sofá, as mãos cruzadas no colo. Eu não tenho muito para contar, senhor. Vim de uma cidade pequena, chamada Diamantina. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, de câncer. Depois disso, cuidei do meu pai, que ficou doente, e dos meus 3 irmãos mais novos. Quando meu pai faleceu há 2 anos, meus irmãos foram morar com minha tia, e eu vim para a Europa tentar uma vida melhor. Ela pausou, enxugando discretamente os olhos com as costas da mão. Trabalhei em Milão, cuidando de uma senhora idosa, Dona Francesca. Ela faleceu mês passado, e a família não precisava mais de mim. Voltei ao Brasil porque não tinha mais nada lá. Preciso deste trabalho, senhor. Prometo que vou cuidar muito bem da sua filha. Lorenzo estava prestes a fazer mais perguntas quando um choro agudo cortou o ar. Alice havia acordado de sua soneca. O choro rapidamente se transformou em um berreiro, e Lorenzo se levantou com um suspiro cansado. Desculpe. Eu preciso. Posso? Carmen já estava de pé,
seus olhos brilhando com algo que Lorenzo demoraria a reconhecer como genuína preocupação. Ele hesitou. Então assentiu. Carmen seguiu o som até o quarto do bebê. Alice estava vermelha de tanto chorar, seu corpinho pequeno sacudindo com soluços. Carmen se aproximou do berço devagar, começando a murmurar algo suave, em um tom cantado. Xi, pequena. Está tudo bem agora. A Carmen está aqui. Ela pegou Alice com uma delicadeza que surpreendeu Lorenzo, que havia parado na porta para observar. Carmen posicionou o bebê contra seu ombro, balançando suavemente, enquanto continuava, cantarolando uma canção de ninar que Lorenzo reconheceu vagamente como algo que sua própria avó costumava cantar. Para seu absoluto espanto, Alice começou a se acalmar. Os soluços diminuíram. O choro virou um choramingo. E então, milagrosamente, silêncio. Carmen continuou balançando, sua mão fazendo movimentos circulares suaves nas costas do bebê. Ela estava com gases, Carmen disse baixinho, sem parar de balançar. Você percebe pela forma como ela dobra as perninhas. Minha irmãzinha era assim também. Lorenzo ficou ali, observando aquela moça praticamente desconhecida acalmar sua filha de uma forma que ele, o pai, nunca havia conseguido em 3 meses. Algo dentro dele se quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. O trabalho é seu, ele disse, sua voz rouca. Quando você pode começar? Carmen olhou para ele, os olhos brilhando de lágrimas de alívio. Agora, senhor, posso começar agora. Os primeiros meses, Carmen se mudou para o pequeno quarto de empregada no apartamento. Naquela mesma noite, Helena mal reconheceu sua presença. Apenas assentiu vagamente, quando Lorenzo explicou que haviam contratado uma babá. A verdade era que Helena estava cada vez mais distante, passando longas horas no ateliê, às vezes não voltando para casa por dias. Lorenzo tentava não pensar muito nisso, mergulhando no trabalho enquanto Carmen assumia os cuidados de Alice. E que transformação aconteceu. Nos dias seguintes, Lorenzo começou a notar mudanças sutis, mas significativas. A casa estava sempre organizada, com um cheiro agradável de comida caseira, que ele não sentia há meses. Alice, que antes chorava constantemente, agora tinha períodos longos de contentamento. Carmen havia estabelecido uma rotina meticulosa, banho sempre no mesmo horário, sonecas programadas, brincadeiras, estimulantes apropriadas para a idade. Mais impressionante era como Carmen parecia entender intuitivamente as necessidades de Alice. Ela sabia, apenas pelo tipo de choro, se a bebê estava com fome, sono, desconforto ou apenas querendo atenção. Suas mãos eram sempre gentis, mas firmes. Sua voz um bálsamo constante de conforto. Uma noite, Lorenzo chegou em casa particularmente tarde, exausto de uma apresentação desastrosa para investidores. Eram quase 11 da noite. Ele esperava encontrar a casa em silêncio. Em vez disso, ouviu uma voz suave vindo do quarto de Alice. Aproximou-se, silenciosamente, e viu através da porta entreaberta Carmen sentada na cadeira de balanço, Alice no colo, ambas iluminadas pela luz suave do abajur, em formato de lua. Carmen cantava baixinho enquanto Alice, já de olhos fechados, sugava preguiçosamente uma chupeta. Boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Carmen cantava, sua voz melodiosa e reconfortante. Não, 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 minha pequena Alice, não tem medo de nada, porque a Carmen está aqui para proteger você sempre. Lorenzo sentiu algo apertar em seu peito. Ali estava uma completa estranha, cantando para sua filha com mais amor e ternura do que a própria mãe demonstrava. Parte dele sentiu gratidão imensa, outra parte sentiu uma tristeza profunda. Carmen deve ter sentido sua presença porque virou a cabeça e o viu na porta. Ela sorriu timidamente e sussurrou. Desculpe, senhor. Ela acordou, chorando há pouco. Estava tendo um pesadelo, acho. Só queria acalmá-la antes de colocá-la no berço. Não precisa se desculpar. Lorenzo respondeu baixinho, entrando no quarto. Ele observou Alice, completamente relaxada nos braços de Carmen. Você é muito boa com ela. Não sei o que faríamos sem você.
Carmen baixou os olhos, corando levemente. É fácil cuidar dela, senhor. Ela é um anjo. Só precisava de atenção e carinho. Lorenzo se aproximou, olhando para o rosto sereno de sua filha. Ela sorri para você. Eu vejo pela manhã, antes de sair para o trabalho, ela nunca sorriu para mim assim. Isso é porque você está sempre tenso quando a pega, Carmen disse suavemente. Então pareceu se dar conta da informalidade de seu comentário. Desculpe, senhor, eu não quis. Não, você está certa, Lorenzo interrompeu, passando a mão pelos cabelos. Eu tô sempre tenso, com o trabalho, com Helena, com tudo. Acho que Alice sente isso. Houve um momento de silêncio confortável. Dom Carmen falou, senhor Figueiredo. Posso sugerir algo? Claro. Amanhã é sábado. Por que não passa o dia com Alice? Eu posso ensinar algumas técnicas de como segurá-la. Do que ela gosta. Você precisa criar uma conexão com sua filha. Isso vai ajudar vocês dois. Lorenzo pisco, surpreso com a ousadia gentil da sugestão. Então assentiu lentamente. Sim. Sim. Vamos fazer isso. Obrigado, Carmen. A construção de uma família improvável, os meses se transformaram em um ano, e a dinâmica no apartamento em Milão se estabeleceu em um padrão inusitado. Helena estava cada vez mais ausente, sua carreira ganhando momentum, enquanto seu interesse pela vida doméstica definhava completamente. Lorenzo trabalhava longas horas, mas sempre encontrava tempo para os momentos com Alice que Carmen insistia serem importantes. E Carmen, a jovem babá de Diamantina, tornou-se o coração pulsante daquela casa. Alice deu seus primeiros passos nos braços de Carmen. Sua primeira palavra foi meme, uma versão infantil de Carmen. Quando teve sua primeira febre alta, foi Carmen quem ficou acordada a noite toda, trocando compressas e monitorando a temperatura. Enquanto Helena estava em uma feira de design, em Paris, e Lorenzo, embora presente, seguia nervosamente as instruções calmas de Carmen. Mas não era apenas com Alice que Carmen tinha um impacto. Lenta e subtilmente, ela começou a mudar toda a atmosfera da casa. Ela preparava refeições brasileiras que enchiam o apartamento com aromas de comida caseira menos feijoada aos sábados, pão de queijo nas manhãs de domingo, bolo de fubá, quando sentia que Lorenzo estava particularmente estressado. Ela começou a adicionar pequenos toques pessoais, um vasinho com flores frescas na mesa de jantar, fotos de Alice em porta-retratos artesanais, uma manta colorida no sofá, que ela mesma tricotou durante as sonecas do bebê. Lorenzo se pegava chegando em casa mais cedo, não necessariamente para ver Alice, mas para aquela sensação de lar que Carmen havia criado. Ele começou a esperar pelos jantares quando ostere. Ele, Carmen e Alice se sentavam juntos na cozinha. Helena raramente se juntava a eles, preferindo comer em seu ateliê ou durante eventos sociais. Carmen tinha uma forma de fazer Lorenzo falar sobre coisas que ele normalmente guardava para si. Talvez fosse sua maneira de ouvir, com atenção genuína e sem julgamento. Talvez fosse a forma como ela fazia perguntas simples, mas profundas. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que ela era a primeira pessoa, em muito tempo, que parecia realmente se importar com ele como ser humano, não como um profissional promissor ou um marido decepcionante. Como foi seu dia? Ela perguntava enquanto preparava o jantar, Alice brincando no cercadinho próximo. E Lorenzo se via contando sobre reuniões frustrantes, sobre a pressão de seus superiores, sobre suas inseguranças quanto a estar fazendo as escolhas certas na carreira. Carmen ouvia. Fazia comentários ocasionais que mostravam uma sabedoria surpreendente para alguém tão jovem. E de alguma forma, Lorenzo sempre se sentia melhor depois. Uma noite, depois que Alice foi para a cama, Lorenzo encontrou Carmen na sala, costurando um rasgo no uniforme de trabalho dele. Você não precisa fazer isso, ele disse, sentando-se na poltrona próxima. Eu sei, ela respondeu, sem levantar os olhos da costura. Mas vi que estava rasgado. E sei que você tem aquela apresentação importante amanhã. Vai querer estar impecável. Lorenzo observou seus dedos ágeis movendo a agulha. Carmen, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela pausou
e olhou para ele. Claro, senhor. Você não tem saudades de casa, da sua família, de ter sua própria vida? Carmen colocou a costura no colo, pensativa. Tenho saudades dos meus irmãos, sim, mas falo com eles toda semana, pelo telefone. E quanto a ter minha própria vida? Ela sorriu timidamente. Esta é minha vida agora. Cuidar da Alice, desta casa, de vocês, me faz feliz, me faz sentir que tenho propósito. Mas você é tão jovem. Não deveria estar saindo, conhecendo pessoas, namorando? Carmen corou, baixando os olhos novamente para a costura. Já namorei, senhor, antes de vir para a Europa, mas não deu certo. Ele queria que eu ficasse em Diamantina, cuidando da casa dele e da mãe doente dele. Queria que eu fosse submissa, aceitasse tudo, sem questionar. Percebi que aquilo não era amor, era conveniência. Ela fez uma pausa, então continuou mais baixo. Aqui, mesmo sendo empregada, me sinto mais valorizada do que me senti naquele relacionamento. O Senhor me trata com respeito, me ouve, confia nas minhas decisões com Alice. Isso significa muito para mim. Lorenzo sentiu algo estranho em seu peito, uma mistura de ternura e culpa. Você merece ser valorizada, Carmen. Merece ser feliz. Seus olhos se encontraram por um momento prolongado. Havia algo no ar, uma tensão que nenhum dos dois sabia nomear. Então Carmen rapidamente voltou sua atenção para a costura, e Lorenzo se levantou. Boa noite, Carmen. E obrigado. Boa noite, Sr. Figueiredo. A rachadura na fundação, tudo começou a desmoronar, em uma terça-feira chuvosa de abril. Lorenzo estava em uma reunião quando o seu telefone vibrou, insistentemente. Era uma mensagem de Carmen, algo que ela raramente fazia durante seu horário de trabalho. Senhor, precisa vir para casa. É urgente, Helena. Ele saiu da reunião imediatamente, o coração martelando. O trajeto de táxi até o apartamento pareceu interminável. Quando Diego encontrou a porta aberta e Carmen na sala, segurando Alice contra o peito. O bebê estava chorando e Carmen tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. O que aconteceu? Lorenzo perguntou, alarmado. Carmen apontou para o quarto do casal. Lorenzo entrou e encontrou Helena fazendo uma mala, jogando roupas de forma descuidada. Helena, o que está acontecendo? Ela se virou para ele, e Lorenzo viu que seus olhos estavam vermelhos, mas seu rosto estava determinado. Não triste. Estou indo embora, Lorenzo. Do que você está falando? Vou para Paris. Recebi uma proposta incrível de trabalho. É uma oportunidade que não posso recusar. Vou morar lá. Lorenzo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E nós? E Alice? Helena parou de arrumar a mala e o encarou. Seamos honestos, Lorenzo. Este casamento acabou há muito tempo. Você sabe disso. Eu sei disso. Estamos apenas mantendo as aparências. Mas Alice, ela é sua filha? Ela tem você? Helena disse, friamente. E tem a Carmen, que é mais mãe para ela do que eu jamais fui ou serei. Vocês estarão bem. Você não pode estar falando sério. Lorenzo sentiu raiva subindo. Você não pode simplesmente abandonar sua filha. Assista-me. Helena fechou a mala. Vou enviar os papéis do divórcio. Não vou lutar pela custódia. Você pode ficar com ela. Vou enviar dinheiro se precisar, mas não me peça para fingir que sou uma mãe devota quando claramente não sou. Lorenzo ficou em silêncio, processando. Parte dele queria gritar, implorar, fazer Helena entender a magnitude do que estava fazendo. Outra parte, a parte que havia observado sua esposa nos últimos 2 anos, sabia que era inútil. Helena nunca havia querido ser mãe. Ela apenas havia cedido às expectativas sociais. E agora, estava finalmente sendo honesta sobre isso. E quanto ao que Alice vai pensar quando crescer? Como vou explicar que a mãe dela simplesmente foi embora? Helena pausou na porta, uma expressão de algo parecido com arrependimento cruzando seu rosto. Diga que eu morri, se quiser. Seria mais fácil para todos. Então ela saiu, seus saltos ecoando no corredor, e Lorenzo nunca mais a viu. Ele ficou parado no quarto vazio por longos minutos. Então voltou para a sala.
onde Carmen ainda embalava Alice, que agora havia se acalmado. Ela realmente se foi, Lourenço, disse, mais para si mesmo do que para Carmen. Sinto muito, senhor. Carmen disse baixinho, lágrimas ainda nos olhos. Alice acordou de repente com o barulho da discussão. Estava assustada. Lorenzo se aproximou e, pela primeira vez, pegou sua filha dos braços de Carmen, sem hesitação. Alice o olhou, com seus olhos castanhos grandes e sérios. Então colocou sua mãozinha pequena no rosto dele, como se estivesse tentando consolá-lo. Somos só nós três. Agora, Lourenço, disse olhando alternadamente para Alice e para Carmen. Podemos fazer isso funcionar? Carmen assentiu, enxugando suas próprias lágrimas. Sim, senhor. Faremos funcionar. 4 anos de construção, e funcionou. Contra todas as probabilidades, aquela família improvável não apenas sobreviveu, mas prosperou. Lorenzo formalizou o divórcio, que Helena assinou sem contestar de Paris. A carreira dela estava de fato decolando. Seu nome começou a aparecer em revistas de design de luxo. Ela enviava dinheiro ocasionalmente e um cartão de aniversário para Alice uma vez por ano, mas nunca visitou ou pediu para ver a filha. Lorenzo foi promovido, seu talento finalmente sendo reconhecido. O salário aumentou significativamente e ele moveu-se para um apartamento maior, ainda em Milão, mas com um quarto adequado para Carmen. Um espaço grande para Alice brincar e até um pequeno escritório onde ele podia trabalhar de casa ocasionalmente. Carmen se tornou mais do que uma babá. Ela era a administradora da casa, a confidente de Lorenzo e, mais importante, a figura materna de Alice. A menina cresceu chamando-a de Memé e, eventualmente, Mãe Memé, um título que Carmen aceitou com lágrimas de alegria e também apreensão. Senhor, ela disse uma noite quando Alice tinha 4 anos. Está certo ela me chamar assim? E se um dia Helena voltar? E Helena não vai voltar? Lorenzo interrompeu firmemente. E mesmo que voltasse, você é a mãe de Alice em todos os sentidos que importam. Você é quem estava lá, para cada pesadelo, cada roelo ralado, cada marco de desenvolvimento. Você é quem a ama incondicionalmente. Carmen sorriu através das lágrimas. Eu realmente a amo, sabe? Como se fosse minha. Eu sei. E ela te ama também. A dinâmica entre Lorenzo e Carmen também evoluiu. Eles se tornaram parceiros verdadeiros na criação de Alice, tomando decisões juntos, compartilhando preocupações e celebrações. Lorenzo começou a depender do julgamento de Carmen, não apenas em questões relacionadas a Alice, mas em outras áreas de sua vida. Quando ele considerou aceitar uma posição em Londres que pagava mais, mas exigiria viagens constantes, foi Carmen quem o ajudou a pensar nas implicações. Alice está em uma fase importante, ela disse, gentilmente. Ela precisa de estabilidade, de rotina, de você presente. Dinheiro é importante, mas sua presença na vida dela é insubstituível. Lorenzo recusou a oferta e nunca se arrependeu. Eles se tornaram uma unidade familiar aos olhos de Alice e até dos outros. Professores da escola de Alice assumiam que Carmen era sua mãe e Lorenzo seu pai, e nenhum dos dois se preocupava em corrigi-los. Amigos de Alice vinham para brincar e eram recebidos com a hospitalidade calorosa de Carmen e os jogos elaborados que Lorenzo inventava. Mas Lorenzo era cuidadoso para manter limites apropriados. Carmen tinha seu próprio quarto, seus dias de folga, seu salário que ele aumentava generosamente a cada ano. Ele nunca queria que ela se sentisse presa ou obrigada a estar ali. Queria que fosse sua escolha permanecer. E ela escolhia ficar, ano após ano. O ponto de virada Alice tinha 5 anos, quando tudo mudou. Novamente, Lorenzo havia recebido uma proposta irrecusável: liderar o escritório brasileiro da empresa em São Paulo, com um salário que era 3 vezes o que ele ganhava em Milão e participação acionária significativa. Era a oportunidade que definiria sua carreira, mas significava voltar para o Brasil. Significava deixar Milão, a cidade que havia sido seu lar por mais de 6 anos. Ele apresentou a notícia durante o jantar, sua voz cuidadosamente neutra. Precisamos conversar sobre uma mudança grande que está para acontecer,
Alice parou de comer sua massa favorita. Mudança. A empresa me ofereceu uma posição muito importante no Brasil. Em São Paulo, seria uma promoção grande, com muito mais responsabilidade. E nós vamos? Alice perguntou, seus olhos arregalando. Eu vou, Lorenzo disse devagar. A questão é, vocês viriam comigo? Houve um silêncio pesado. Carmen olhou para seu prato, as mãos tremendo ligeiramente. Alice olhou entre os dois adultos, confusa. É claro que vamos com você, papai. Alice disse, sua voz infantil, cheia de certeza. Nós somos uma família. Famílias ficam juntas. Mas Carmen não disse nada. Depois que Alice foi dormir, Lorenzo encontrou Carmen na cozinha, lavando louça com movimentos mecânicos. Carmen, precisamos conversar sobre São Paulo. Ela não se virou. Senhor Figueiredo, agradeço tudo que fez por mim esses anos. Mas, se você está voltando para o Brasil, talvez seja a hora de você o quê? Lorenzo sentiu pânico subindo. Carmen, você é parte desta família. Alice precisa de você. Eu preciso de você. Mas não sou realmente parte da família. Sou? Carmen finalmente se virou. E Lorenzo viu lágrimas em seus olhos. Sou a empregada. E quando você chegar em São Paulo, vai conhecer alguém, casar novamente. E Alice terá uma mãe de verdade. E eu serei descartável. Você nunca foi descartável. Lorenzo deu um passo em sua direção. Carmen, nos últimos 5 anos, você foi a constante na vida de Alice. Foi você quem a ensinou a ler, quem ficou ao seu lado durante sua primeira ida ao médico, quem consolou ela quando teve medo do escuro. Como pode pensar que seria descartável? Porque sou realista. Carmen disse tristemente. Sei meu lugar, senhor. Sempre soube. E está tudo bem. Dei o meu melhor para Alice. E ela sempre terá isso. Mas talvez seja a hora de vocês seguirem em frente sem mim. Lorenzo sentiu algo dentro dele se romper. Sem pensar, ele fechou a distância entre eles e pegou as mãos de Carmen nas suas. Carmen, olhe para mim. Ela hesitou. Então levantou os olhos. Você não é substituível, não é descartável, não é apenas uma empregada. Você é essencial. Para Alice, para esta casa, para mim. Senhor, Lorenzo, ele corrigiu suavemente. Quanto tempo vamos manter essa formalidade? Depois de tudo o que passamos juntos? Carmen corou, mas não puxou suas mãos. Que está dizendo? Lorenzo respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha que havia evitado cuidadosamente por anos. Estou dizendo que você é mais do que uma babá para nós, é mais do que uma funcionária, você é parte de quem somos. E a ideia de ir para São Paulo sem você, de Alice crescer sem você, me apavora mais do que posso expressar. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Carmen agora. Mas o que você está pedindo exatamente? Estou pedindo para você ir conosco, como parte da família, não como empregada, mas como a mãe de Alice, como minha parceira nesta jornada maluca de criar uma criança. Parceira. Carmen repetiu a palavra, como se estivesse testando seu peso. Sim, parceira, em tudo, na criação de Alice, nas decisões sobre nosso futuro, em construir uma vida juntos. Carmen puxou suas mãos gentilmente e deu um passo atrás, abraçando-se. Lorenzo, eu preciso pensar. Isso é muito grande. Muda tudo. Eu sei, e não tô pedindo uma resposta agora. Mas por favor, não tome a decisão de ir embora sem ao menos considerar ficar. Carmen assentiu lentamente, enxugando as lágrimas. Vou pensar. Prometo que vou pensar. A decisão que moldaria o destino Carmen levou 3 dias para dar sua resposta. 3 dias durante os quais Lorenzo mal dormiu, se pegando observando ela interagir com Alice, procurando por sinais de sua decisão. Alice, felizmente inconsciente da tensão, continuava sua rotina normal, falando animadamente sobre a possibilidade de morar no Brasil. Memê, você já esteve em São Paulo? Alice perguntou durante o café da manhã do 3º dia. Carmen hesitou. Não, querida. Nunca estive.
Então, temos que ir juntas. Você tem que ver tudo pela primeira vez comigo. Carmen olhou para Lorenzo, através da mesa. Ele viu algo em seus olhos se suavizar. Uma decisão sendo tomada. Naquela noite, depois de colocar Alice na cama, Carmen pediu para conversar com Lorenzo na sala. Tomei minha decisão, ela disse, sentando-se na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas no colo. Lorenzo sentiu seu coração acelerar. E vou com vocês para São Paulo. Ela levantou a mão quando viu Lorenzo começar a sorrir. Mas com condições? Qualquer coisa. Primeiro, quero formalizar meu papel na vida de Alice. Quero adotá-la legalmente. Quero que, no papel e perante a lei, eu seja a mãe dela, tanto quanto você. É pai Lorenzo pisco, surpreso pela ousadia do pedido. Mas então, assentiu vigorosamente. Sim, absolutamente sim. Vamos providenciar isso. Segundo, Carmen continuou, sua voz ganhando força. Não quero mais um salário. Quero ser tratada como uma esposa, não como uma empregada. Quero tomar decisões financeiras juntos. Quero estar envolvida em todas as escolhas importantes da nossa família. Você está dizendo? Lorenzo começou, seu coração disparando. Estou dizendo que, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Ou somos uma família de verdade, com tudo que isso implica, ou não faz sentido. Não posso continuar nessa zona cinzenta, onde sou quase mãe, quase parceira, mas oficialmente apenas a babá. Lorenzo se levantou e foi até ela, ajoelhando-se diante do sofá, para estar no nível dos olhos dela. Carmen Oliveira, você está me pedindo em casamento? Ela riu, através das lágrimas. Acho que estou de forma estranha e pouco romântica. Mas sim, estou. Então minha resposta é sim. Lorenzo disse pegando suas mãos. Sim para o casamento. Sim para a adoção. Sim para sermos uma família de verdade, oficial e completa. Eu te amo, Carmen. Não sei quando começou, mas sei que é verdade. Amo sua bondade, sua força, sua dedicação a Alice, a forma como você transformou nossa casa em um lar. Eu também te amo, Carmen sussurrou. Tenho te amado por anos, mas nunca imaginei que você sentiria o mesmo. Eles se beijaram então, suave e hesitante no começo, depois com crescente convicção. Era o tipo de beijo que selava promessas, que marcava finais e começos simultaneamente. São Paulo e novos começos. A mudança para São Paulo foi turbulenta, mas emocionante. Lorenzo vendeu o apartamento em Milão, organizou a transferência. E 3 meses depois, eles estavam instalados em uma casa espaçosa, em Perdizes, um bairro arborizado e tranquilo. Eles se casaram, em uma cerimônia simples no cartório, com apenas alguns colegas de trabalho de Lorenzo e os irmãos de Carmen, que viajaram de Diamantina para conhecer o cunhado e a sobrinha adotiva. Alice foi a dama de honra, usando um vestido rosa que ela mesma escolheu, radiante de felicidade por ver seus pais se casando de verdade. A adoção levou mais tempo por conta da burocracia, mas 1 ano depois de chegarem ao Brasil, Carmen Oliveira Figueiredo se tornou legalmente a mãe de Alice Figueiredo. Quando o juiz anunciou a decisão, Carmen abraçou Alice e chorou tanto que Alice teve que consolá-la, dizendo: Mamãe, você sempre foi minha mãe. Agora, só está no papel também. Os anos seguintes foram os mais felizes da vida de Lorenzo. Sua carreira floresceu. Ele escalou rapidamente na hierarquia da empresa, eventualmente fundando sua própria companhia de telecomunicações, que se tornou uma das mais bem-sucedidas do Brasil. Mas o sucesso profissional, por mais satisfatório que fosse, ficava em segundo plano, comparado à riqueza de sua vida pessoal. Carmen floresceu de maneiras que Lorenzo nunca poderia ter previsto. Livre das restrições de seu papel como empregada, ela revelou uma inteligência empresarial aguçada. Começou a se envolver nos aspectos administrativos da crescente empresa de Lorenzo, oferecendo insights sobre recursos humanos e cultura corporativa que provaram ser invaluáveis. Ela implementou políticas de benefícios generosos para funcionários, incluindo creches, no local de trabalho,
e licenças parentais estendidas. Funcionários que sentem que suas famílias são valorizadas, trabalham melhor. Ela explicou durante uma reunião do conselho, enfrentando executivos céticos com confiança tranquila. Não é caridade. É estratégia inteligente de negócios. Ela estava certa, como sempre. A taxa de retenção de funcionários da empresa disparou, e ela ganhou reputação como uma das defensoras mais eficazes dos direitos dos trabalhadores no setor corporativo brasileiro. Alice cresceu em um lar cheio de amor e estabilidade. Ela se destacou na escola, desenvolveu paixão por música menos tocando violino lindamente, e cresceu para ser uma jovem confiante e compassiva. Ela nunca perguntou sobre Helena. Para Alice, Carmen era sua mãe. Ponto final. Quando colegas perguntavam sobre sua família, ela dizia com orgulho: minha mãe era babá quando meu pai a conheceu. Ela é a pessoa mais incrível do mundo. Lorenzo olhava para sua vida e mal podia acreditar na transformação. O homem solitário e sobrecarregado de Milão parecia uma vida inteira atrás. Em seu lugar estava um homem realizado, cercado por uma família amorosa, construindo não apenas uma empresa, mas um legado. A tempestade mais o destino, como Lorenzo aprenderia da forma mais dolorosa, tem uma forma cruel de testar aqueles que se sentem seguros demais. Alice tinha 21 anos, cursando economia na USP e estagiando na empresa de Lorenzo, quando aconteceu. Carmen havia reclamado de fadiga por semanas. Lorenzo a convenceu a ver um médico, esperando que fosse anemia ou talvez tireoide. Em vez disso, receberam um diagnóstico que congelou o sangue de Lorenzo. Câncer pancreático, estágio 3. O mundo desmoronou. Os próximos 2 anos foram uma montanha-russa de esperança e desespero. Quimioterapia agressiva, procedimentos experimentais, viagens para clínicas especializadas em Houston e Berlim. Lorenzo gastou uma fortuna sem pestanejar. Moveu montanhas para dar a Carmen acesso aos melhores tratamentos disponíveis. Carmen enfrentou tudo com a mesma graça que havia enfrentado todos os desafios de sua vida. Ela perdeu cabelo, emagreceu drasticamente, houve dias em que mal conseguia sair da cama, mas sua essência, sua bondade fundamental, permaneceu intacta. Não fique triste, ela disse a Lorenzo durante uma de suas noites difíceis, sua mão magra segurando a dele. Tive uma vida linda. Tive você. Tive Alice. Conheci um amor que muitas pessoas nunca experimentam. Fui mais abençoada do que mereço. Você merece tudo. Lorenzo disse lágrimas, escorrendo sem restrição. Você merece décadas mais ao nosso lado. Merece ver Alice se casar, ter filhos, construir sua própria vida. Você merece. Mereço ter amado completamente. Carmen o interrompeu suavemente. E eu amei. Amei você desde aquele primeiro dia quando você me deixou cuidar de Alice. Amei nossa menina desde o momento em que a segurei. Cada momento desde então foi um presente. Alice estava devastada, mas tentava ser forte por ambos os pais. Ela ajustou sua carga horária na faculdade, para passar mais tempo em casa lendo, para Carmen, organizando maratonas de filmes favoritos, nos dias em que sua mãe se sentia bem o suficiente. Houve momentos de melhora. Quando os marcadores tumorais caíam, e os médicos usavam palavras cautelosamente otimistas como remissão e resposta positiva, Lorenzo se agarrava a esses momentos como um náufrago a destroços, permitindo-se acreditar que teriam mais tempo, que a ciência o salvaria. Mas a doença era implacável. Uma manhã de outubro, Carmen não acordou para o café da manhã. Lorenzo a encontrou na cama, pálida, respirando superficialmente. A ambulância chegou em minutos, mas todos sabiam. Carmen sabia. Ela pediu para voltar para casa. Quero estar no meu quarto. Ela sussurrou. Com minha família. Não em um hospital. Lorenzo organizou cuidados paliativos em casa. Os últimos 3 dias de Carmen foram repletos de morfina, para controlar a dor. Mas ela teve momentos de lucidez. No penúltimo dia, ela pediu para falar com Alice a sós. Lorenzo saiu do quarto. Ouvindo através da porta os soluços abafados de sua filha, quando Alice saiu, seus olhos estavam vermelhos, mas havia também uma determinação neles. O que ela disse? Lorenzo perguntou. Ela me disse para cuidar de você.
Alice respondeu, enxugando o rosto. Disse que você vai querer se perder no trabalho quando ela partir, mas que não pode. Disse que preciso te manter ancorado, te lembrar de viver, não apenas existir. Lorenzo abraçou sua filha, ambos chorando livremente. Na última noite, Carmen pediu para Lorenzo se deitar ao seu lado. Ele o fez cuidadosamente, segurando sua mão frágil. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por me dar uma família. Por me fazer mãe. Por me amar, quando eu era apenas uma menina assustada, de Diamantina, sem nada além de sonhos. Você me deu tudo. Você que nos deu tudo? Lorenzo disse, sua voz quebrando. Salvou Alice. Salvou a mim. Nos transformou em uma família. Carmen sorriu fracamente. Prometo uma coisa. Qualquer coisa. Não deixe que minha morte te quebre. Continue vivendo. Continue amando. Continue sendo o pai maravilhoso que sempre foi. E ela pausou, reunindo forças. Se um dia encontrar alguém que te faça feliz, não sinta culpa. Eu quero que você seja feliz, Lorenzo. Sempre quis. Nunca haverá ninguém como você. Mas pode haver felicidade novamente. Prometa que vai tentar. Lorenzo prometeu, embora não acreditasse ser possível. Carmen Oliveira Figueiredo faleceu às 4h37 da manhã. Com Lorenzo segurando uma mão e Alice a outra, cercada pelo amor que havia criado e nutrido por mais de 25 anos. 25 anos depois, voltando ao presente, Lorenzo piscou. Voltando ao presente da sala de reuniões em Vancouver. Seu rosto estava molhado de lágrimas, e ele percebeu que todos ao redor da mesa também estavam emocionados. Marcos discretamente enxugava os olhos. A doutora Patrícia tinha a mão sobre o coração. Depois que Carmen morreu, Lorenzo continuou. Sua voz rouca. Eu me perdi. Alice me manteve funcional, como Carmen havia pedido, mas eu era uma casca. Trabalhava mecanicamente. Dormia pouco. Vivia no passado. Ele pausou para tomar um gole de água. Alice se formou. Construiu sua própria carreira. Casou-se. Tenho 2 netos agora. A vida continuou ao redor de mim, mas eu permaneci preso naquele dia em outubro, quando perdi Carmen. Então, 3 semanas atrás, recebi um telefonema. Era um dos irmãos de Carmen, Henrique Oliveira. Ele me contou que estava organizando os documentos da família para um processo de herança de terras em Diamantina. Encontrou cartas antigas que Carmen havia guardado por anos. Lorenzo puxou um envelope amarelado de sua pasta. Estas cartas são de quando Carmen tinha 17 anos. Eram correspondências com uma amiga de infância que havia se mudado para Belo Horizonte. Nelas, Carmen falava sobre seus sonhos, seus medos, sua esperança de um dia ter uma família, de ser mais do que apenas a menina pobre de Diamantina. Ele abriu uma das cartas e leu em voz alta. Sonho em encontrar alguém que me veja como sou, não como o que a sociedade diz que devo ser. Alguém que me valorize, não pela minha beleza ou status, mas pelo meu coração. E sonho em ser mãe um dia, em dar a uma criança todo o amor que minha mãe me deu antes de partir. Lorenzo fechou os olhos. Carmen realizou esse sonho, comigo. Com Alice, ela teve a família que sempre quis. Mas há algo que eu nunca soube. Algo que Henrique me contou, e que mudou tudo. Ele respirou fundo. Nas últimas cartas, escritas pouco antes de Carmen vir para a Europa, ela menciona um diagnóstico médico. Aos 20 anos, Carmen descobriu que tinha endometriose severa. Os médicos disseram que suas chances de engravidar naturalmente eram próximas de 0. Ela nunca me contou isso. Nunca contou para ninguém. A sala ficou em silêncio absoluto. Vocês entendem? Lorenzo disse, sua voz quebrando. Carmen sabia que nunca poderia ter seus próprios filhos biológicos. E quando apareceu naquela porta em Milão, encontrou Alice. Uma menina que precisava de uma mãe, tanto quanto Carmen precisava ser mãe. Foi como se o universo tivesse conspirado para uni-las. Ele enxugou as lágrimas. Durante 25 anos desde sua morte, vivi com culpa. Culpa de que Carmen havia sacrificado tanto por nós, que ela havia abdicado de sua própria vida, de suas próprias chances de felicidade, para cuidar da filha de outra pessoa. Mas estava errado. Alice não era um sacrifício para Carmen. Alice era o cumprimento de seu maior sonho. Lorenzo olhou ao redor da mesa. Henrique me disse
que antes de morrer, Carmen havia pedido a ele para guardar algo, um envelope para ser entregue a mim, se eu algum dia parecesse estar sofrendo demais. Henrique achou que agora era o momento certo. Ele puxou outro envelope. Este é mais novo, com a caligrafia delicada de Carmen na frente. Para Lorenzo, com todo o meu amor. Com mãos tremendo, Lorenzo abriu e leu em voz alta. Meu amado Lorenzo, se você está lendo isto, significa que Henrique sentiu que precisa destas palavras. Talvez esteja se perdendo na culpa ou no luto. Talvez esteja questionando se nosso tempo juntos foi justo para mim. Deixe-me ser cristalina. Cada momento contigo e com Alice foi o maior presente da minha vida. Você não me salvou, Lorenzo. Nós nos salvamos mutuamente. Eu era uma garota perdida, fugindo de uma vida de limitações. Você era um homem afogando em responsabilidades e solidão. Alice era uma bebê que precisava de amor. Juntos, nos tornamos algo maior que a soma de nossas partes. Nos tornamos uma família. Não chore pelo tempo que não tivemos. Celebre o tempo que compartilhamos. Cada refeição em família. Cada Natal, decorando a casa juntos. Cada conquista de Alice que comemoramos com lágrimas de orgulho. Cada noite que adormeci em seus braços, sabendo que era amada completa e incondicionalmente. Vivi mais felicidade em nossos anos juntos do que muitas pessoas vivem em vidas inteiras. E agora, meu amor, preciso que faça algo por mim. Preciso que viva. Preciso que encontre alegria novamente. Não para me esquecer. Você nunca me esquecerá. Assim como eu nunca esqueci o amor que compartilhamos menos, mas para honrar a vida que construímos. Alice precisa ver o pai dela feliz. Meus futuros netos, sim. Eu sabia que seriam netos. Sempre soube que Alice seria uma mãe maravilhosa. Precisam conhecer o avô que é capaz de rir, de amar, de viver plenamente. E há uma última coisa. Um pedido final. Encontrei Carmen. Não eu, mas outra Carmen. Outra pessoa invisível, trabalhando nas sombras, cuidando de outros, com um coração maior que o mundo. Alguém como eu era quando você me encontrou. E dá a essa pessoa uma chance, uma oportunidade de ser vista, de ser valorizada, de ser mais do que o mundo espera que seja. Não porque você me deve algo. Você não me deve nada. Mas porque no mundo há milhares de Carmens invisíveis, e se cada pessoa que foi tocada por uma delas se comprometesse a ver e valorizar outra, imagine que mundo poderíamos criar. Este é meu último pedido, meu amor. Não me chore, me celebre, e passe adiante o amor que compartilhamos. Para sempre sua, Carmen. A busca Lorenzo dobrou a carta cuidadosamente. Então, 3 semanas atrás, tomei uma decisão. Decidi encontrar alguém como Carmen. Alguém invisível, subestimado, trabalhando silenciosamente para cuidar de outros. E dar a essa pessoa a mesma chance que dei a Carmen. Ele olhou para Marcos. Você me ajudou a investigar discretamente todas as famílias de executivos da empresa. Procuramos babás, cuidadoras, empregadas domésticas, que eram excepcionais, mas mal reconhecidas. E encontramos Carmen, outra Carmen. Lorenzo puxou outra fotografia. Mostrava uma mulher jovem, talvez 30 anos, de cabelos pretos amarrados em um rabo de cavalo, sorrindo timidamente para a câmera, enquanto segurava um menino pequeno. Carmen Santos, brasileira, de uma cidade pequena no Ceará. Trabalha há 5 anos como babá para uma família aqui em Vancouver. A mãe é uma executiva de marketing que viaja constantemente. O pai é cirurgião que trabalha turnos de 24 horas. Carmen cuida de 2 filhos, administra a casa, e segundo os vizinhos, é a única razão pela qual aquelas crianças são bem ajustadas e felizes. Ele pausou. Mas Carmen ganha salário mínimo. Dorme em um quartinho de 2x3 no porão. Não tem folgas regulares. A família trata como uma ferramenta conveniente, não como um ser humano. Então aqui está o que vou fazer. Lorenzo se levantou, sua voz ganhando força. Vou oferecer a Carmen Santos uma bolsa de estudos integral para qualquer universidade que escolher. Vou cobrir todas suas despesas.
de moradia. Vou criar um fundo fiduciário que garanta sua segurança financeira enquanto estuda, e vou estabelecer uma fundação, menos a fundação Carmen Figueiredo, dedicada a identificar e apoiar cuidadoras excepcionais em todo o mundo. Ele olhou ao redor da sala. Este é o motivo do pedido misterioso. Por isso cancelei reuniões. Por isso investi tanto tempo e recursos. Porque minha Carmen me pediu para encontrar outra Carmen. Eu o encontrei. A doutora Patrícia limpou a garganta. Senhor Figueiredo, isso é extraordinário. Mas a Carmen Santos, sabe disso? Não ainda. Lorenzo sorriu, pela primeira vez em semanas. Vou encontrá-la hoje à noite. Marcos organizou um jantar discreto. Vou oferecer a ela a mesma coisa que ofereci a minha Carmen há tantos anos. Uma chance. Uma oportunidade de ser mais do que o mundo espera que seja. O encontro às 7 da noite. Lorenzo estava sentado em um restaurante pequeno e acolhedor, no bairro de Kitsilano. Carmen Santos chegou 15 minutos atrasada, claramente nervosa. Ela usava um vestido simples, o cabelo solto e ligeiramente úmido, como se tivesse tomado banho correndo. Senhor Figueiredo. Ela cumprimentou timidamente em português. Desculpe o atraso. Tive que esperar minha patroa chegar para poder sair. Sem problemas, Lorenzo respondeu, indicando a cadeira. Por favor, sente-se. Obrigado por aceitar meu convite. Carmen se sentou na beirada da cadeira, suas mãos nervosamente ajeitando o guardanapo. Devo confessar que estou muito confusa. Seu assistente disse que queria conversar comigo sobre uma oportunidade. Mas não entendo por quê. Não te conheço. Lorenzo sorriu gentilmente. Não, você não me conhece. Mas eu conheço alguém muito parecida com você. Alguém que mudou minha vida completamente. Pelos próximos 40 minutos, Lorenzo contou a história de sua Carmen. Carmen Santos ouviu com lágrimas escorrendo pelo rosto, ocasionalmente limpando-as com o guardanapo. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. Por que eu? Ela finalmente perguntou. Existem milhares de babás, de empregadas, de cuidadoras. Por que escolher me ajudar? Porque Lorenzo disse simplesmente: os vizinhos me contaram sobre você. Contaram como você levou o filho mais novo da família ao hospital na sua folga, quando ele teve uma reação alérgica e os pais estavam inalcançáveis. Como você usa seu próprio dinheiro para comprar materiais de arte para as crianças, porque acredita que criatividade é importante. Como você ensinou o mais velho a ler quando ele estava lutando na escola, ficando acordada após suas longas jornadas de trabalho para fazer flashcards caseiros. Carmen corou. Eles são boas crianças. Merecem mais atenção do que recebem. Exatamente. Lorenzo se inclinou para frente. E você merece mais do que está recebendo. Merece ser valorizada. Merece oportunidades. Merece construir uma vida que seja sua. Ele puxou um envelope de sua pasta. Dentro deste envelope está uma oferta, uma bolsa de estudos integral para qualquer curso que desejar. Em qualquer universidade no Canadá ou no Brasil, todas as despesas pagas, incluindo moradia, alimentação, livros, um estipêndio mensal para garantir que não precise trabalhar enquanto estuda. E quando se formar, um fundo que garanta sua estabilidade enquanto estabelece sua carreira. Carmen olhou para o envelope como se fosse queimar suas mãos. Não posso aceitar isso. É demais. Por que faria isso por uma estranha? Porque você não é uma estranha, Lorenzo diz, suavemente. Você é Carmen, e Carmen merece ser vista, merece ter chances, merece realizar seus sonhos, quaisquer que sejam. Mas as crianças, Carmen protestou, lágrimas renovadas escorrendo. Eles precisam de mim. Se eu for embora, eles ficarão bem, Lorenzo assegurou. E você pode manter contato, se quiser. Mas Carmen, você não pode viver sua vida inteira cuidando dos sonhos de outras pessoas e nunca perseguindo os seus. A minha Carmen teve sorte. Ela encontrou seu sonho ao cuidar de Alice. Mas e quanto aos seus sonhos? O que você quer fazer com sua vida? Carmen ficou em silêncio. Então sussurrou. Sempre quis ser professora. Desde pequena. Queria ensinar crianças,
especialmente crianças pobres, como eu fui. Queria dar a elas as oportunidades que nunca tive. Então seja, Lorenzo disse, empurrando o envelope para ela. Seja a professora que sempre quis ser. Estude pedagogia, ou educação especial, ou qualquer área que desperte sua paixão, e quando se formar, a fundação terá posições esperando. Trabalharemos com escolas, em comunidades carentes, pagando salários dignos, para professores excepcionais. Carmen pegou o envelope com mãos tremendo. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Lorenzo sorriu. Diga que vai aceitar esta chance. Diga que vai honrar a memória da minha Carmen vivendo sua melhor vida. Carmen abriu o envelope, viu os documentos dentro e começou a soluçar. Lorenzo se levantou, contornou a mesa e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Tá tudo bem. Ele disse gentilmente. Está tudo bem chorar. Está tudo bem sentir que é demais. Mas também tá tudo bem aceitar. Você merece isso, Carmen. Você sempre mereceu. Sim. Ela finalmente disse entre soluços. Sim. Eu aceito. Obrigada. Obrigada. Por me ver. Por me valorizar. Por acreditar em mim. Não, Lorenzo disse. Seus próprios olhos úmidos. Obrigado a você. Por ser... Carmen. Por cuidar. Quando ninguém está olhando. Por amar. Quando seria mais fácil não se importar. Por ser exatamente quem é Tere. Esse anos depois. O legado. Continua. Lorenzo estava sentado na primeira fila do auditório da Universidade de British Columbia. No palco, Carmen Santos. Agora, Carmen Santos Rocha. Casada com um professor de história que conheceu durante seus estudos, estava recebendo seu diploma de pedagogia, com honras. Ao lado de Lorenzo estava Alice. Agora, com 29 anos, segurando seu filho de 2 anos, no colo. Do outro lado estava Henrique Oliveira, o irmão de Carmen, que havia iniciado toda essa jornada com uma simples ligação telefônica. Quando Carmen subiu ao palco e recebeu seu diploma, o auditório explodiu em aplausos. Ela procurou Lorenzo na multidão, sorriu através das lágrimas e colocou a mão sobre o coração. Um gesto de gratidão mais profundo que palavras poderiam expressar. Após a cerimônia, houve uma pequena recepção. Carmen se aproximou de Lorenzo, seu diploma apertado contra o peito. Consegui, ela disse, rindo e chorando simultaneamente. Realmente consegui. Nunca duvidei, Lorenzo respondeu. Você tinha tudo dentro de si, desde o começo. Só precisava da oportunidade. E você me deu isso, Carmen disse. Você é a memória da sua Carmen. Nunca vou esquecer. Alice se juntou a eles. Seu filho nos braços. Carmen, quero que conheça alguém. Este é Leonardo. Leo. Esta é tia Carmen. A pessoa incrível sobre quem vovô sempre conta histórias. O menino estendeu as mãozinhas para Carmen, que o pegou com a facilidade natural de quem sempre soube cuidar de crianças. Olá, Leo, ela disse suavemente. É um prazer te conhecer. Lorenzo observou a cena menos esta nova Carmen, segurando seu neto. Alice ao lado, gerações conectadas por atos de bondade e visão. E sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Propósito renovado. Você sabe, Alice disse baixinho ao pai. Mamãe estaria tão orgulhosa do que você fez. Da fundação, de Carmen, de tudo, eu sei. Lorenzo respondeu. Sinto ela comigo às vezes, especialmente em momentos como este. Nos 3 anos desde que encontrou Carmen Santos, a Fundação Carmen Figueiredo havia crescido exponencialmente. Eles haviam identificado e apoiado 127 cuidadoras em 7 países diferentes. Algumas, como Carmen Santos, buscaram educação superior. Outras iniciaram seus próprios negócios. Algumas simplesmente receberam reconhecimento e compensação justa pela primeira vez em suas vidas. Cada história era única. Cada Carmen tinha seus próprios sonhos, suas próprias lutas, seus próprios triunfos. Mas todas compartilhavam uma coisa. Haviam sido invisíveis, até que alguém escolheu realmente vê-las. Lorenzo havia cumprido o último pedido de sua amada. Havia encontrado outra Carmen. E depois, outra. Outra. E no processo,
havia se encontrado novamente. O círculo se completa 6 meses após a formatura de Carmen Santos. Lorenzo recebeu uma ligação inesperada. Senhor Figueiredo? A voz era jovem, hesitante. Meu nome é Rafael Drummond. Lorenzo sentou-se, mais ereto o coração, acelerando, Drummond. O sobrenome de Helena. Como posso ajudá-lo? Ele perguntou, cautelosamente. Eu sou filho de Helena Drummond. Seu meio-irmão. Quer dizer, meio-irmão de Alice. Silêncio pesado. Helena faleceu há 3 meses. Rafael continuou, sua voz quebrando. Câncer de ovário. Antes de morrer, ela me contou sobre Alice. Sobre você. Sobre como ela abandonou a própria filha. Sinto muito pela sua perda. Lorenzo disse sinceramente. Ela me pediu para entregar algo a Alice. Cartas que escreveu ao longo dos anos, mas nunca enviou. Ela vivia com culpa, senhor Figueiredo. Sabia que havia feito a escolha errada, mas tinha muito orgulho, muito medo, para tentar consertar. Lorenzo fechou os olhos. Mesmo após todos esses anos, Helena ainda tinha o poder de complicar as coisas. Alice merece decidir se quer ler essas cartas. Lorenzo finalmente disse. Você pode enviá-las. Deixarei a decisão com ela. Obrigado, Rafael disse. E senhor Figueiredo? Helena me contou sobre Carmen, sobre a mulher que foi mãe para Alice, quando ela não pôde ser. Helena disse que aquilo foi a maior prova de amor que ela poderia ter dado à filha. Deixá-la ir. Permitir que Carmen fosse a mãe que Alice merecia. Lorenzo não tinha certeza se concordava com essa revisão da história de Helena, mas agradeceu a ligação e desligou. Naquela noite, ele contou a Alice sobre Rafael e as cartas. Quer lê-las? Ele perguntou. Alice pensou por um longo momento. Talvez um dia, mas não agora. Agora quero focar na família que tenho, não na que nunca tive. Tenho você, papai. Tive a mamãe menos, a mamãe de verdade, a mamãe Carmen menos, pelos anos mais importantes da minha vida. Tenho meu marido, meu filho, memórias lindas. Helena foi apenas a mulher que me deu vida. Carmen foi quem me ensinou a viver. Lorenzo abraçou sua filha, orgulho enchendo seu peito. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de ouvir você dizer isso. Eu sei. Alice sorriu. E quero fazer algo em homenagem a ela. Quero me juntar à fundação, oficialmente. Quero ajudar a encontrar mais Carmens. Quero ser parte do legado dela. E assim, o círculo se completou. A menina, que foi salva por uma Carmen, cresceu para salvar outras Carmens. O amor passou adiante, multiplicando-se, tocando vidas de formas que a Carmen original nunca poderia ter imaginado, quando apareceu naquela porta em Milão, há tantos anos. Epílogo. 10 anos depois, Lorenzo tinha 62 anos quando finalmente revisitou Milão. Era uma viagem sentimental, algo que Alice havia insistido que ele fizesse. Ele caminhou pelas ruas familiares de Brera, encontrou o prédio onde haviam morado, agora reformado e irreconhecível. Visitou o parque, onde costumava levar Alice para brincar. Carmen sempre ao lado, apontando pássaros e flores, transformando passeios simples em aventuras educacionais. E então, seguindo o impulso, ele foi ao pequeno cemitério italiano que haviam visitado uma vez, anos atrás, para o funeral de Dona Francesca, a idosa que Carmen havia cuidado antes de conhecê-los. Havia um banco sob uma árvore antiga. Lorenzo se sentou, fechou os olhos, e pela primeira vez em anos, permitiu-se simplesmente sentir saudade. Oi, amor, ele disse em voz baixa. Vim te contar que cumpri minha promessa. Encontrei não uma, mas centenas de Carmens. Demos a elas chances, oportunidades e reconhecimento. E sabe, o que descobri? Você estava certa. Quando você vê alguém, realmente vê, pode mudar uma vida inteira. Uma brisa suave soprou, fazendo as folhas sussurrarem. Alice está incrível. Ela dirige a fundação agora, faz um trabalho melhor que eu jamais fiz. Leo tem 12 anos. É inteligente e bondoso.
Exatamente como você seria orgulhosa de ver. E tem uma nova notícia. Menos Alice está grávida. Novamente. Uma menina, ela quer chamá-la de Carmen. Espero que esteja bem com isso. Lorenzo sorriu, através das lágrimas. E eu estou bem. Ainda sinto sua falta, todos os dias. Mas aprendi a viver com a saudade. Não contra ela. Carregar você no coração me faz melhor. Não me quebra. Ele ficou sentado ali por mais 1 hora, lembrando, sentindo, agradecendo. Quando finalmente se levantou para ir, sentiu-se mais leve do que havia se sentido em anos. Carmen Oliveira Figueiredo havia sido apenas uma babá aos olhos do mundo. Mas para Lorenzo, para Alice, e agora para centenas de outras pessoas, cujas vidas foram tocadas por seu legado, ela foi muito mais. Ela foi prova de que amor não conhece fronteiras de classe social. Que família não é definida por sangue, mas por escolha e comprometimento. Que uma única pessoa, vista e valorizada, pode criar ondas de mudança que se espalham muito além de sua própria vida. E que às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas não chegam com fanfarra ou grandiosidade. Às vezes, elas simplesmente aparecem em nossa porta em uma tarde chuvosa, carregando uma mala surrada e um coração maior que o mundo. E se tivermos sorte suficiente para reconhecê-las, para vê-las verdadeiramente, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Se ela tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal para mais narrativas emocionantes. E nos comentários, deixe a palavra família, porque é isso que realmente importa no final. Comente família se esta história te fez lembrar das pessoas que realmente te amam, independente de títulos ou laços de sangue. Até a próxima história.